Queridos, hoje nós vamos falar o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 15, que diz assim. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 15, que diz: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que continue falando ao seu coração, que use a minha vida no poder do seu Espírito, e que essa palavra possa frutificar no seu coração para a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos. Nós louvamos o teu nome pela tua palavra enviada, a tua palavra que transforma, a tua palavra que liberta, a tua palavra que nos dá o norte, a tua palavra que nos dá, ó Deus querido, luz, entendimento. Ó Jesus querido, obrigado pela palavra que o Senhor enviou essa noite. Que essa palavra possa frutificar no coração dos meus irmãos. E que ela possa dar frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus, toma minha vida mais uma vez. Que seja anulado toda a ação do homem. Mas que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento do Senhor para a glória do teu nome. Amém. E nós repreendemos nessa noite toda ação, qualquer presença que não provém de ti. E declaramos que essa palavra não será roubada. Em nome de Jesus. Amém. Querido, nós vamos falar sobre ser sal e luz. Diga para quem está do seu lado: você é sal e luz dessa terra. Mas ele não ouviu, diga de novo. Isso, só para ficar bem claro, só para entender. Para que vivemos? Essa pergunta um professor fez numa sala de aula e um aluno prontamente respondeu: é exatamente isso que eu quero saber. Para que nos inventaram? Com que propósito nós estamos aqui? Amados, ainda hoje há pessoas sinceras e sensíveis que estão tentando entender qual o sentido da vida. Alguns escritores, filósofos, tentando dar a sua opinião, a sua justificativa diante do que eles mesmos entendiam, em seus escritos, nos seus livros, falaram o que achavam. E outros, na busca do sentido da vida, não encontraram e entraram em profunda depressão, sem esperança. Porque quando nós não temos uma esperança que nos sustenta, a vida não tem sentido. Quando uma pessoa dá cabo da sua vida, quando a pessoa perde a vontade de viver, é porque ela não encontrou sentido, ela não encontra mais sentido na sua vida, na sua existência. E muitos em depressão, e olha que nesses últimos anos, nós acompanhamos milhares de pessoas tirando a sua vida, dando cabo, dando fim à sua vida, porque essas pessoas não encontraram mais sentido. E muitos queridos, pasme-me, e é triste, muitos cristãos, muitos líderes, muitos pastores, se suicidando, tirando a sua vida. Então, meus amados, e outra pessoa escreveu a seguinte palavra: a vida não tem motivo,
ela labuta em caminho escuro e o seu fim, sem sentido, é o insulto da sepultura. É um autor desconhecido. Quanta falta de esperança nesse coração. E quantas pessoas que passam por nós, e algumas estão perto de nós, que vivem sem perceber ou conhecer o significado ou o sentido da vida. Amados, nós não somos, os filhos de Deus, não somos como os que andam em trevas. Nós não vivemos na escuridão do engano, porque em Cristo nós sabemos quem somos. Lendo as Escrituras, nós encontramos qual o propósito da criação, qual o objetivo. Nós encontramos o início, encontramos o meio, encontramos o fim. Então, ninguém que tem acesso, ninguém que se busca a esperança na palavra de Deus, na palavra, caminha sem sentido. Aí você pode fazer essa pergunta: bispo, e esses cristãos que estão se suicidando? Perderam o caminho, perderam o sentido da vida. Então, meus amados, o texto acima diz que somos sal e luz nesse mundo, que para isso nós fomos transportados do império das trevas para o reino do amor de Deus. Efésios diz isso. Antes nós andávamos nas trevas, nós andávamos na escuridão, sem entender nada. Seguimos o percurso do mundo, seguimos aquilo que achávamos que deveríamos fazer, e assim nós seguimos. Eu falo por mim, porque eu fui uma pessoa que até eu encontrar Cristo, eu era uma pessoa cheia de inquietações, eu era uma pessoa que eu buscava constantemente entender qual a razão. Eu já falei isso, mas vou citar outra vez. Eu lembro que eu ainda adolescente, novinha, eu me colocava diante do espelho e eu ficava olhando a minha imagem e eu falava: quem eu sou? O que é o ser humano? Qual o sentido da vida? Eu era uma dessas. Que graças a Deus, quando comecei a ler as Escrituras, eu encontrei direção e um norte para a minha vida. Então diz aqui que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, e que nós fomos transportados desse estado de escuridão, de vida sem sentido, para quê? Para o reino da luz, aonde a luz há entendimento. Então nós fomos transportados para esse reino de Cristo. Nós encontramos a luz e nós vivemos na luz, e enquanto nós vivemos nessa luz, nós vamos trilhar livremente nessa terra, porque sabemos quem somos, para que viemos e para onde iremos. Você pode dar um amém, pode aplaudir o Senhor por isso, por tão grande revelação, por tão grande entendimento. E para quê, amados? Para nós sermos influenciadores. Diga para quem está do seu lado: você deve ser um influenciador. Nós recebemos essa tão grande salvação, esse tão grande entendimento. Tem um propósito, amado. Para isso, lembra que eu acabei de citar a quantidade de pessoas que não têm direção, que vivem na escuridão, no engano. Quem vai influenciar essas pessoas de forma positiva? Quem levará o sacrifício de Cristo para essas vidas, para que eles entendam e recebam a esperança de uma nova vida, para que eles tenham a sua vida transformada? É você, diga aí, é você. Você mesmo, ele não ouviu, ele não entendeu, fale mais firme.
E eu vou dizer quem? É você. Agora você diga, sou eu. Nós somos chamados. Não pensa que Deus te salvou porque você é maravilhosamente especial entre todos. Nada. Não valemos nada. O que há em bom em nós é Cristo. Quando olhamos para nós mesmos, eu particularmente, quando eu olho para mim mesmo, eu glorifico o meu Deus, porque eu sei que Ele não viu nada de bom em mim. Não viu absolutamente nada de bom. Mas Deus nos salva pela sua bondade, pelo seu amor. E Ele espera que eu e você sejamos esse sal e essa luz nessa terra. E vamos influenciar, vamos dar direção, vamos dar sentido à vida de pessoas que se encontram perdidas na vida. Diga glória a Deus. Deus conta comigo. Será que Deus está podendo contar contigo? Será que Deus de fato está podendo contar contigo? Será? Faça essa pergunta para si mesmo. Será que Deus está podendo contar contigo? De fato? Então, amado, para isso nós nos tornamos, primeiro, como já foi citado, o sal da terra. Jesus disse que os filhos do reino são o sal da terra. Ele não disse que os homens da terra são esse sal. Não foi isso que ele disse. Observe, Jesus falava para os seus discípulos. Ele estava ali dando o discipulado para aqueles que estavam ali andando com você, com ele. E ele disse, vocês são o sal da terra. Onde o sal se encontra, se percebe o sabor. E quando não há o sal, a sua ausência é facilmente perceptível. No entanto, amado, ninguém coloca 1 quilo de sal para cozinhar 1 quilo de carne, porque vai salgar. E ninguém vai conseguir comê-lo, saboreá-lo. Vai perder o sabor. Não vai conseguir degustar. Mas, amado, nós colocamos pitadas, aos poucos. Lá em casa eu fico com medo quando meu bem vai para a cozinha, porque eu nunca vi gostar de salgar a comida. E eu falo sempre, amor, coloque um pouquinho. E aí vai provando. Eu estou vendo outros sorrindo. Será que é o mal? E vai aos pouquinhos, vai provando, até a gente chegar ao paladar. Não é assim que se faz? Então, são as pitadas que nós vamos colocando. O que isso significa, queridos? Isso significa que uma minoria pode influenciar a maioria. Uma pessoa pode influenciar uma multidão. Estando cheia do Espírito Santo, sendo sal. Uma mulher dentro da sua casa, sendo sal, ela influencia toda a sua casa. Um homem na sua casa, sendo luz e sal, influencia toda a sua casa. Então, por que não está influenciando? Olhe para as escrituras. Tenha curiosidade de saber por que você não está influenciando no meio dos seus. Tenha curiosidade. Examine a si mesmo e fala, por que eu não estou influenciando? De repente, você dentro da sua casa, você está insípido. Insípida. Está ali como estão os móveis, decorativo. Não ora, não paga um preço, não dá um bom testemunho. Não está cumprindo com a sua missão de sal. No ambiente onde você foi colocado, não está temperando o ambiente. Então, um ambiente cheio de contenda, de briga, de desentendimento. Você está sendo insípido, insípida. Analise. E eu cito aqui e vou citar enquanto viver. Examine o homem a si mesmo. Examine você mesmo. Por que você não influencia o seu ambiente? Está insípido. Não está reluzindo. E não é para isso que nós fomos chamados. Ele disse, vocês
vocês. E observe que 12 discípulos abalaram o mundo. 12 discípulos abalaram o mundo da época. Olha, aqueles que estão abalando o mundo chegaram até aqui. Quando chegava numa cidade, o povo, olha, eles estão abalando o mundo, chegaram aqui, vai abalar aqui também. Cheios de Deus, cheios da vida de Deus. Digam glória a Deus por isso. Porque eles eram sal, era luz, aonde chegava, iluminava o ambiente e os corações, dominados pelas trevas. Recebia por meio deles o evangelho de Cristo, que dava sabor àquela existência, aquelas pessoas que outrora não encontravam sentido para as suas vidas sem sal, sem sabor, sem direção. O sal tempera, o sal conserva e dá sabor aos alimentos. Ele é indispensável na culinária, assim como nós, os verdadeiros discípulos de Cristo, somos necessários para a preservação e o bom perfume que exalam. A Bíblia diz que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Querido, nós não estamos num mundo que está num estado de putrefação. Dá nojo. Eu, de vez em quando, eu saio um bocado de redes sociais, de notícia. Porque é muita podridão. O mundo está em decadência, cada dia mais podre, cada dia mais fedido. Sabe qual é o bom perfume que ainda se exala nessa terra? São dos filhos. São dos filhos. Porque na hora que nós formos retirados dessa terra, a podridão dominará e estamos à porta disso. Eu fico conversando com meu esposo, a gente conversa. E a gente fica comentando, ele até citou, se a gente fica enojado, imagina como está o coração de Deus. Você acha que o coração de Deus não está enojado com essa Sodoma e Gomorra que se transformou o mundo? Com a inversão de valores, com a injustiça, com a imoralidade. Mas muitos filhos estão seguindo o percurso do mundo, caladinho. A Bíblia diz que quem cala consente. Toda vez que você não denuncia o pecado, você é participante dele. A Bíblia diz lá em Romanos, que tanto os que fazem como os que consentem. Os que consentem é aquele que fecha a boca para a imoralidade ao seu redor. Tem crente deixando que filho vá fazer sexo fora do casamento, prostituição dentro de casa. Tem crente que recebe ímpios com a vida devassa, junto com namorada. Amados, você está consentindo nessa prática de pecado, na podridão do mundo? Você está sendo sal? Quando recebemos visita na nossa casa, que vivem junto, nós não deixamos de receber, não. Mas dormir junto na minha casa, não. É ou não é, bispo? Dormir junto na minha casa, não. Eu falei, vocês não são casados, quarto separado na minha casa. Junto aqui, não. Eu não vou ser conivente com a prostituição dentro da minha casa. Eu vou levar a pomba-gira para dentro da minha casa, irmãos. Estamos em estado de insipidez, concordando com o pecado, com a imoralidade que gera o mundo. Eu estou dando só um exemplo, mas são muitos. Na minha casa, não. Pode fumar, pode beber, pode vir para minha casa. Do portão para fora. Digo na hora, se quiser vir, vem, se não quiser, não vim. Eu não tenho aliança nem compromisso com quem não tem aliança nem compromisso com Deus. Eu tenho educação. Eu tenho educação, pode vir. Vá fumar seu cigarro do portão para fora. Vá beber lá na esquina. E não assiste novela também, não. Por isso que minha mãe não gosta de vir para minha casa. Não tem rede de esgoto dentro da minha casa. Se quiser ficar aqui, não vai assistir. Se quiser assistir televisão, assiste Record, que pelo menos está melhorzinho. Todos sabem disso. Mas recebe os ímpios, concorda com as suas práticas. Poder no sangue de Jesus, seja sal, seja luz,
Pare de querer agradar o homem e desagradar a Deus. Até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai viver nesse... Presta atenção, meus irmãos. Somos chamados para ser sal e luz. Nós não temos nenhuma concordância com as trevas, porque nós somos luz. Amém? Aplauda ao Senhor por isso. Oh, aleluia! Não temos aliança nem concordância com as trevas. João 8,16 diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, e veja as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Eu nunca esqueço que quando eu fui no sul pela primeira vez, não sei se foi a irmã, foi um parente de Sandro que disse, a gente já sabe que Sandro não gosta de conversa, de fofoca. Eu nunca esqueço disso. Então a família tinha como um acordo que Sandro não é de conversa. Como é que as pessoas te veem? Ai, a Maria é tão boazinha. Ai, Cátia, mas tu é tão boazinha. Não tem nada a jeito de ser bom. Mas geralmente esses bonzinhos é porque você não faz o seu papel de sal e luz. Porque nem todos gostam quando se denuncia o pecado. Principalmente família. Vira teu inimigo. Experimente ser sal e luz, que você vai ver que muitos vão afastar de você. Mas eles vão estar te observando. Você vai uma influência negativa. Mesmo que às vezes ele se afaste, mas na hora que a coisa apertar é você que ele vem procurar. Que ele sabe aonde que tem resposta. Ele sabe onde eles têm resposta. E aonde eles podem chegar. Glorifica o Pai. Dá bom testemunho verbal da sua fé. Em Cristo iluminará muitos que estão nas trevas, meus amados. Mas diz aqui, se o sal perder o seu sabor, fala que o sal pode ocorrer do sal perder o seu sabor. E aí, irmãos? O que diz aqui o sal insípido? Como restaurá-lo? Diz, não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Entendeu? Porque muitos estão sem direção, se tornaram insípidos. E a palavra diz que para nada serve. Muitos estão aí sendo humilhados, sendo envergonhados, porque se tornaram insípidos. Queridos, um ingrediente tão necessário como o sal só pode ser útil se conservar a sua essência original, o sabor. Caso ele perca o sabor, ele não tem mais utilidade. Assim é conosco. Se não cumprimos com o propósito pelo qual Deus sacrificou o seu Filho, nós somos inúteis. Somos inúteis. Em João 15 diz, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são o quê? O ramo. Todo ramo que está ligado em mim, floresce, dá frutos. Mas todos que não está ligado, seca e não tem mais utilidade. A não ser para ser jogado e queimado. Muitos estão sendo jogados e queimados pela sua inutilidade. Já parou para pensar nisso? Servos inúteis que Deus não pode contar. Inúteis. Serve para quê? E se não serve para cumprir o propósito de Deus, está a serviço do inimigo. Essa é uma realidade, queridos. Não se pode servir a dois senhores. Ou você está com Deus ou está com o inimigo de Deus. Ou você cumpre com o propósito de Deus na sua vida, ou você está cumprindo com o propósito do inimigo.
Pare para refletir. Eu quero que você pare para refletir. Assim como eu estou refletindo. Inúteis é o crente. Não ora, não busca Deus. Não serve. Não evangeliza. Não gera vida. Ovelhas estéril. Não consegue dar fruto. Pare para pensar, pare para refletir. O próprio Jesus disse, só serve para ser cortado e lançado fora. É triste? Eu tremo quando eu leio isso. Eu tremo. Eu caio diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero ser inútil, não. Eu quero passar a vida toda nessa terra. E um dia, oh Deus, ouvi Jesus dizer, inúteis. Não pude contar com você. Não pude contar com você. O ano passado, eu trouxe uma palavra. E eu pedi para você refletir e encontrar os seus frutos. Nós estamos iniciando um ano. Você encontrou os seus frutos? Quem você ganhou para Jesus? Quem você levou para o céu? Quem você iluminou? Quem você tirou do império das trevas no ano passado? Vai continuar do mesmo jeito? Chega um dia que é cortado. É igual a crente que não tem diferença nenhuma entre ele e um ímpio. A crente, pelo menos carrega o nome de crente, que você pode descobrir que ele é um filho de Deus, é uma luta muito grande. Olha, um verdadeiro agente secreto. Ele faz de tudo para ocultar que é um filho de Deus. Ele é cercado e ninguém nunca ouve, ninguém percebe, ninguém ouve nada que denote que ele é um filho de Deus. A luz não está brigando. É insípido. É insípido. E assim muitos estão lançando a vergonha, a humilhação, tirado da bênção e sendo pisado. Sendo pisado. Por quê? Porque perdeu o sabor. Ouça bem, para nada mais serve. Segundo a luz do mundo. Jesus disse que nós nos tornamos a luz do mundo, João 8:12. O próprio Jesus se identifica como a luz do mundo. Ele disse que os seus discípulos, seguidores dele, não andariam em trevas. Pelo contrário, por onde fosse, a luz dele brilharia em seus filhos. Entendeu? Porque ele disse que não se pode acender uma vela, uma lamparina, uma candeia para se ocultar, mas quando você acende a luz é para iluminar. Essa luz está acesa é para iluminar o ambiente. Não é? Ele diz, assim brilha a vossa luz perante os homens. Mas só pode brilhar essa luz se você estiver ligado na fonte. E quem é a nossa fonte? Quem é a fonte, igreja? Cristo, Jesus é a nossa fonte. Está ligadinha com Ele. A luz brilha. Por onde ande a luz está, ó. Aí chega lá no meio das trevas. Aí está lá no meio das pessoas em trevas, escuridão. Você chegou, o ambiente tem que mudar. Porque a luz chega e ilumina. A luz chega e ilumina. É assim, querido. Aqueles que me seguem resplandecerão a sua luz. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. E essa luz vai brilhar com o seu bom testemunho, com o seu bom caráter, a sua honestidade, o seu exemplo.
seu bom exemplo, o seu dia a dia, vai mostrar que você não se iguala, você não tem concordância, você não tem aliança, você tem o quê? Educação. De conversar, de se relacionar com todos, mas não concordar com as suas obras infrutuosas das trevas. E para nós encerrarmos, ser sal e luz não é uma opção. Diga para quem está do seu lado, ser sal e luz não é uma opção. Ele não ouviu, pode repetir de novo porque não ouviu. Nem eu ouvi. Isso, agora até eu ouvi. Ser sal e luz não é uma opção. Sabe por que não é uma opção, queridos? Porque é a essência dos filhos de Deus. Só assim o deu glória a Deus. Eu vou repetir de novo. Porque é a essência dos filhos de Deus. Eu vou repetir de novo. Porque é a essência dos filhos de Deus. Ah, sim, glória a Deus. Amados, faça como eu, isso é matemática, é lógica. Como que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Como que eu estou ligado na videira verdadeira? Como que eu estou assim, coladinha, íntima do meu Jesus? E a essência dele não jorra em mim? Como que o rio da vida não jorra através da minha vida? Não tem como, querido. Não tem como. É questão de lógica. Para pensar. Se eu estou ligada, ligadinha, a boca, a vida, as atitudes, te denuncia. Você fala do que você está cheio. Mas muitos não estão cheios, a não ser de mundanismo. Porque se alimenta do mundanismo. Está cheio de tudo. Extremamente vazio da essência de Deus. E eu vou dizer uma coisa, alguns estão por um fio. Alguns estão por um fio. Misericórdia, Sil. Eu tenho clamado a Deus misericórdia. Porque insiste em não se voltar em arrependimento e mudar a diretriz da sua vida. Isso você pode fazer. Isso é uma opção. Mudar a diretriz da sua vida. É o segundo culto. Tivemos o culto pela manhã, a primícia. Agora o segundo culto de 2022. Deus está te chamando a mudar a tua vida. Deus está te chamando. Alguns estão por um fio. Alguns estão por um fio. Deus, misericordioso, está guardando mais um pouquinho para que você se arrependa e mude a direção da sua vida. Deixe de ser inútil. Deixe de ser inútil, em nome de Jesus. Saia dessa vida inútil, em nome de Jesus. Toma a postura de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Muda a diretriz da sua vida. Sai do seu mundinho egoísta, que acha que roda em torno de si mesmo. Nós temos uma missão que o Senhor entregou para mim, para você. Sai da tua vidinha e se alinhe à missão que Deus te entregou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fazei discípulos, seja minha testemunha. Sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. E sem santidade ninguém chegará até a mim. Se alinhe. Se alinhe à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu te convido. Eu te convido. E eu espero em Deus que essa palavra abale a tua vida.
Eu espero em Deus que essa palavra tire o teu sono. Eu espero em Deus que essa palavra te perturbe, para que você não seja lançado fora como um galho seco e inútil. Porque quando ouvimos uma palavra enviada por Deus, porque Deus quer nos poupar, Deus quer nos levar ao arrependimento e uma nova direção. E a minha oração é essa: abala, Senhor, tira as estruturas, se precisar, arranca as estruturas, para que a alma não se perca, para que não vá perecer no inferno, na perdição. Que Deus abale a tua estrutura, que Deus abale aquilo em qual tu tem depositado a tua confiança, naquele quem tu quer andado, se firmando, se fiando, e não em Deus, sempre deixando Deus para segundo plano, para depois, sem consertar as veredas, sem consertar os caminhos, deixando para amanhã. Quem te garante tu ter um amanhã? Quem vai te garantir o amanhã? Nada nos garante, o dia é hoje. Baixa a sua cabeça.